Você não precisa de ninguém. Você decidiu isso em algum momento da vida e nunca mais revisou essa decisão. E aí eu quero te fazer uma pergunta antes da gente começar qualquer coisa clínica, qualquer teoria, qualquer nome bonito para tudo isso. E a pergunta é: você decidiu ou você se convenceu? Porque tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Então, se a gente parar para pensar, decidir é uma escolha feita com todas as opções que a gente tem na mesa. Se convencer é quando uma escolha já foi feita, quando uma das opções doeu demais para continuar sendo opção, e aí a gente se convence de que aquilo não é bom pra gente. Então, eu trabalho há anos com mulheres que se descrevem como independentes, fortes, que não precisam de ninguém. E isso eu disse quase sempre com um certo orgulho, como se fosse uma grande conquista. E eu não quero desmerecer isso. Mas hoje eu quero olhar para essa frase de um jeito que vai provavelmente incomodar. Por quê? Porque na clínica, raramente isso é só uma virtude. Muitas vezes isso é uma defesa. E uma defesa, por definição, é algo que existe porque alguma coisa precisou ser defendida. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do FIO. Meu nome é Vicky Mansur Pisa, eu sou terapeuta de mulheres com especialização clínica em psicologia analítica e sexologia. E hoje a gente vai puxar mais esse fio juntos, o da mulher hiperindependente. Bom, então, no episódio passado, eu falei sobre as mulheres que aprendem a se diminuir para manter o vínculo. Hoje eu quero falar do oposto exato disso. É da mulher que aprendeu a matar a necessidade de vínculo para nunca mais precisar se diminuir, se explicar, pedir, ser abandonada, ficar na mão. Percebem que são duas saídas para uma ferida idêntica? Então, se você me escutou no episódio passado, você ouviu falar do Dr. Gabor Maté, e eu vou voltar nele porque ele nomeia uma coisa que a gente confirma todo dia na clínica, que é, vou dar só um recap para quem não acompanhou o episódio passado, que a gente nasce com duas necessidades biológicas, o apego, que é a necessidade de conexão para sobreviver, e a autenticidade, que é a capacidade de agir e sentir de acordo com a nossa própria verdade. Então, no episódio sobre se diminuir, eu fui mostrando o que acontece quando a criança escolhe o apego e sacrifica a autenticidade. Então, no geral, ela aprende a comprimir quem ela é para caber no espaço que aquele vínculo permite que ela exista. Mas existe uma segunda saída para esse mesmo conflito. E ela é menos falada porque ela se disfarça de força. Então, tem uma criança que percebe, antes de ter palavra para isso, que pedir ajuda não traz alívio, traz decepção. Ou pior, traz vergonha por ter pedido, traz abandono. É quando ela estica a mão e a mão fica esticada no vazio, mais vezes do que ela deveria. E aí essa criança faz a única coisa que está no alcance dela, que é parar de pedir. E eu me identifico mais com esse lado. Então, eu entendo, né, as mulheres que se identificam mais com esse lado também. Para olhar para isso, além da minha experiência pessoal e clínica, eu quero trazer a literatura do apego, né, de Sperling e Bergman, porque eles descrevem a hiperdependência como uma consequência direta do apego evitativo. Então, ela acontece quando a criança percebe que ela não pode contar nem com amor, nem com apoio e nem com a proteção de quem deveria cuidar dela. E aí, mais cedo ou mais tarde, ela simplesmente para de pedir, porque ela aprendeu que pedir ela não vai receber mesmo. Então, é humilhante, é pior, é frustrante, né? É muito, muito desamparador, será que eu posso usar isso? A criança se sente muito desamparada, né? Quando essa dinâmica se repete tantas vezes. E percebem que não é por ausência de necessidade, é por desativação da necessidade. E isso são duas coisas profundamente diferentes, tá? Por quê? Porque, como eu estava dizendo, desativar dói menos do que precisar e não ter, precisar e não ter, precisar e não ter. Só que a necessidade continua lá, agora tratada como uma ameaça e não como um impulso natural. E eu acho que aqui está o ponto mais importante desse episódio todo, que é o adulto que carrega essa estratégia, ele não sente a ausência do desejo de conexão. Ele sente essa fobia da vulnerabilidade que a conexão exige. Então, lidar com essa emoção afetiva, ela é muito estressante, ela é muito desgastante. Porque a gente pensa, né, em adultos que construíram uma vida inteira sobre um lugar de autossuficiência absoluta como forma de proteção. E quando esse compromisso se aproxima, quando esse vínculo se aproxima, esse adulto se fecha. E não é porque ele não quer o vínculo, não é porque ele não quer se conectar.
É porque quando ele quer, ele começa a lembrar inconscientemente do quanto custou antes querer, 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 querer. Então, qual o custo disso tudo? O quanto isso me ameaça, né? E isso é muito o oposto do que a cultura vende como independência. A gente tem um discurso atual de que não precisar de ninguém é o ápice da maturidade emocional. Só que na clínica, o que eu vejo com muita frequência é o contrário. É o ponto exato onde a maturidade emocional parou de se desenvolver. Por quê? Porque parar de pedir interrompe o aprendizado de como a gente faz para receber. E no fundo, e isso eu preciso que fique muito, muito claro, né? Essas mulheres, e por que não nós mulheres, a gente não deixou de querer esse afeto. A gente deseja esse afeto tanto quanto qualquer outra pessoa. Só que a gente foi aprendendo, muito antes de poder escolher, que querer esse afeto é perigoso e pode custar caro demais. E aí eu quero te contar um caso, sem nenhum dado que identifique ninguém, até porque esse não é o caso de uma pessoa específica, mas são sintomas de várias mulheres que eu vejo no consultório, mas que é a essência de como isso realmente acontece para você poder entender. Então, mulher com um pouco mais de 30 anos, quase nos 40, ela chega falando que tá bem, que a vida profissional tá num ótimo momento, que ela é a pessoa que todo mundo procura quando precisa resolver alguma coisa, que ela nunca foi muito de pedir colo, eu sempre dei conta. Eu sempre dou conta de tudo. Ela fala com uma naturalidade que traz até um sorrisinho de orgulho ali, sabe? Mas a questão que ela trouxe para terapia não é essa. A questão que ela traz para terapia é um relacionamento que terminou e ela não entendia o porquê. Porque, segundo ela nunca deu trabalho para ninguém. E é exatamente aí que essa pergunta ela abre. O que aconteceria se você desse trabalho? E é difícil, porque aí elas não sabem me responder. E, e é um momento que a gente percebe que a resposta que vem é que se eu desse trabalho, ninguém ficaria. E nessa frase está um mecanismo de defesa inteiro, né? Então, você não constrói uma vida na autossuficiência porque você não precisa de ninguém. Você constrói uma vida na autossuficiência porque em algum momento, muito anterior àquele relacionamento, você aprendeu que precisar é uma coisa que afastava as pessoas e não o contrário. Você demanda demais, você precisa demais, você pede demais, você fala demais, ou então, às vezes não é nem tão explícito assim. Muitas vezes você pediu e não veio. Você percebia que quando você não era a pessoa que estava servindo, ninguém queria estar perto de você. Percebe como essas associações elas vão acontecendo? E aí, visivelmente, a gente para de precisar e por anos fica achando que isso é cura, mas na verdade isso é só anestesia. E aí, né, no episódio sobre se diminuir, eu falei da persona, eu falei sobre a máscara social que a gente constrói para ser aceita e do risco que a gente tem de confundir essa máscara com quem a gente realmente é. Só que a hiperindependência, rindo de nervoso, né, é uma variação específica dessa mesma arquitetura psíquica. Só que em vez de uma máscara que se adapta ao ambiente, da boa menina, é uma máscara de uma fortaleza que exclui o ambiente. Enquanto a mulher que se diminui, ela pergunta o que eu preciso fazer para não ser rejeitada, a mulher hiperindependente, ela pergunta o que eu preciso para provar que eu não preciso de ninguém, nunca mais correr o risco de ser deixada, abandonada, negligenciada, rejeitada. E o que fica fora dessa fortaleza, para a gente usar de novo o conceito de sombra, não desaparece. Então, o que seria a sombra nesse caso, né? Só trazendo isso de volta. Sombra é tudo aquilo que a gente reprime porque não cabe dentro dessa identidade, dessa máscara que a gente criou, desse ideal de eu que a gente tem, da gente mesmo. Nesse caso da hiperindependência, o que fica de fora é a necessidade de cuidado, de colo, de apoio. Percebe que tudo isso não soma? Ah, desculpa, ó, o ato falho não some. Então, você vira a pessoa que rejeita isso em si mesma e despreza outras mulheres que pedem ajuda. Aquela mulher, ai, mas ela é muito dependente, ai, mas ela tá sempre com o namorado. Muitas vezes isso é uma sombra projetada. Muitas vezes não, tá? Mas muitas vezes sim. E aí, gente, eu acho que vale trazer aqui, né, um papo muito real, assim, nesse sentido, que quantas vezes a gente diz que a gente não quer, que a gente diz que a gente não precisa, que a gente diz que imagina que eu vou ficar me humilhando e pedindo atenção de homem. Só que, no fim, tudo bem. Muitas vezes, graças a Deus, a gente realmente não precisa. Mas e se a gente quiser? E se for um desejo genuíno?
E se às vezes a gente precisar, porque ninguém vive sozinho, de nenhuma forma, entende? Muitas vezes a gente esquece disso. E a gente começa a acreditar nessa ilusão de que realmente a gente não precisa de ninguém, que realmente isso é ser madura, que os homens são todos iguais, que não dá para confiar em ninguém, que as pessoas traem a gente, que todo mundo vai decepcionar. Eu fiz um post com um corte da Harley Quinn, que deu acho que mais de 500 mil visualizações e os comentários todos, muitos comentários dizendo isso. Realmente não dá para confiar em ninguém, realmente eu aprendi desde cedo que eu só posso contar comigo, realmente eu entendi que não dá para confiar em homem, não dá para confiar em mulher, não dá para confiar em ninguém, sou eu por mim, vamos lá, eu vou fazer. E tá, só que quão triste é a gente viver desse jeito. E o quanto isso também não exime a nossa responsabilidade, e eu falo isso com muito cuidado, tá? Muito cuidado. Escutem com bons ouvidos aí do outro lado. Mas de desenvolver o nosso próprio discernimento para poder entender com quem a gente está se relacionando. Porque é claro, quando a gente está falando desse posicionamento infantil de antes, não está na nossa alçada decidir ou não isso. Mas a repetição disso nas relações futuras, nas relações com outros homens, com outras mulheres, com outros parceiros, tá. E muitas vezes a gente repete esse padrão de escolha. E aí é nossa responsabilidade também ter discernimento e entender, será que só existe gente ruim no mundo? Ou será que eu também tenho feito más escolhas porque eu só aprendi que isso é o que existia, que isso é o que é possível? Então eu continuo esse padrão de repetição inconscientemente para tentar trazer um fim feliz para minha história triste, né? Acho que vale a gente pensar muito sobre isso. E aí, quando a gente fala do processo de individuação, que o Jung descreve, que é esse processo da gente se tornar inteira, assumindo tanto a nossa grandeza quanto a nossa insuficiência ao mesmo tempo, ela vai existir que a gente reintegre justamente essa parte. Não para virar dependente, né? Não é sobre a gente virar dependente, mas é sobre a gente parar de gastar energia vital mantendo uma guerra interna contra uma necessidade que é simplesmente humana, entende? E aí eu preciso ser justa com a função real disso, tá? Porque a hiperindependência, até hoje, ela te protegeu, ela funcionou. Numa fase da vida em que pedir realmente não trazia alívio, parar de pedir foi a decisão mais inteligente que aquela criança podia tomar com os recursos que ela tinha disponíveis naquele momento. Mas o problema nunca foi a estratégia em si, mas como eu estava explicando antes, é o prazo de validade dela. E aí, trazendo a Clarissa de novo, que vocês sabem que é uma referência que eu adoro, ela vai falar mais uma vez dessa natureza instintiva, que quando reprimida por tempo demais, não desaparece, mas se torna feroz por dentro, mesmo quietinha por fora. E ela vai virando uma raiva que muitas vezes se volta contra a gente no nosso mundo interno, né? Quando a gente vai, toma uma decisão, confia, dá errado, tá vendo? Sua burra, você não deveria ter feito isso. Então, percebem? E a mulher hiperindependente, ela carrega justamente isso. Uma fome de vínculo que ela aprendeu a não nomear, vigiando sozinha um território que era para ter sido compartilhado. E o preço cobra, né? O preço cobra. É o isolamento que parece uma escolha, mas que não é uma escolha, né? E a gente sabe que a gente vive uma crise de solidão. Uma a cada 6 pessoas no mundo se sentem sozinhas. No mundo. A gente vive uma epidemia da solidão muito maior. E essa exaustão de sustentar essa defesa 24 horas por dia, dessas relações que terminam sem ninguém nunca entender o porquê, porque quem nunca dá trabalho também nunca deixa ninguém entrar o suficiente para ficar. E aí as relações elas ficam superficiais. Elas ficam superficiais porque pedir, se colocar nessa posição de vulnerabilidade, de dizer eu queria que você ficasse, eu gosto de você, eu fiquei chateada quando você fez isso, ou eu me senti insegura quando você não me mandou mensagem esse fim de semana. Percebem? São coisas que a gente não quer falar, porque imagina que a gente vai quebrar a nossa imagem e se colocar nesse lugar na mão de homem. E eu não acho que a gente precisa ficar super se expondo e nem implorando atenção. Não é sobre isso. Mas é sobre, mais uma vez, ter esse discernimento e poder entender. Será que aqui cabe fazer um pedido? Mesmo que ele seja rejeitado. Será que existe outra interpretação
além da que eu criei na minha cabeça para ele estar se comportando do jeito que ele se comportou. Eu vou contar uma história minha, porque eu acho que muitas vezes é importante, né? E as histórias conectam. Mas eu tava saindo com uma pessoa no Peru. E teve um dia que a gente tinha combinado dele vir me encontrar, mas acabou que ele não veio, desmarcou em cima da hora. Eu fiquei muito puta. E falei, quer saber? Então, não quero mais te ver, deixa pra lá. Sabe assim? Se não faz questão, então não vem. Bom, no fim ele me ligou depois de 20 minutos e falou, não, eu tô indo. E eu tava nessa posição reativa da hiperindependência, do tipo, não quer vir, não vem, eu não preciso de você. O discurso, eu não falei com todas as palavras, mas era nítido, né? Quer vir, não vem, eu não preciso de você, eu não quero ninguém que não queira estar aqui. Assim, querido, igual você tem tantos outros, entendeu? É o lugar que a gente se coloca, né? E aí ele veio. E aí, na conversa que a gente teve, ele me explicou. Ele teve uma perda muito grande recente na vida dele, de alguém que morreu num acidente inesperadamente. E ele estava triste, ele teve uma crise de tristeza e de depressão. E ele podia ter comunicado melhor, mas ele não comunicou. E aí a gente conversou, se entendeu. Eu não tô falando isso para romantizar, eu sei que muitas vezes é desinteresse mesmo, eu sei que muitas vezes eles são sacanas mesmo, não é nesse sentido. É mais no sentido de que nem toda vez é isso. E por a gente já ter passado por isso tantas vezes, a gente tende a sempre interpretar da pior forma possível, ficar reativa, ficar defensiva, cortar as pessoas fora. É claro que se isso acontece 2, 3 vezes, acabou. Mas às vezes na primeira a gente já interpreta, já acredita na nossa interpretação, já corta outra pessoa fora. Entende? Então, acho que aqui o que, que eu aprendi para mim, o que, que eu vejo nos atendimentos, né, dentro de todos os estudos e de experiência, é que a gente precisa ter um pouquinho mais de calma. E às vezes a gente acha que se a gente tiver um pouquinho mais de calma, a gente vai cair no outro extremo e vai se tornar mulher submissa que aceita tudo. Mas existe um grande espaço aí entre uma coisa e outra, que é um espaço onde a gente pode simplesmente ter um pouco mais de calma. E o que, que eu quero dizer com isso, né? Um pouco mais devagar e percebendo como a pessoa se comporta, como ela age, como ela faz reparações. Existe espaço para diálogo? Não existe. A pessoa errou, mas depois ela volta, ela pede desculpa, ela realmente se corrige nas ações. Quando eu me vulnerabilizo, ele usa isso contra mim ou não. Percebe que existe vamos chamar assim, um período de teste, de aprendizagem dentro das relações, principalmente no começo, que é onde a gente vai precisar entender se isso faz sentido mesmo ou não. Mas quantas vezes a gente não sai desse lugar da observadora para já ter percepções, acreditar nas percepções, que são muitas vezes fantasias, reagir a partir das fantasias e romper um vínculo, e às vezes nem era aquilo. Então, o que eu percebo e o que eu acho que vale trazer é pouco a pouco a gente exercitar esse lugar de calma, de discernimento e sustentar o não saber. A gente pode ter as nossas visões, a gente pode ter as nossas opiniões, a gente pode ter as nossas percepções, mas a verdade é que muitas vezes a gente não sabe. E se a gente consegue sustentar esse não saber e observar mais um pouco, as respostas tendem a vir de uma maneira mais clara. Então, acho que o ponto é todo esse, que a gente consiga ter as nossas percepções, acreditar na gente, mas também abrir espaço para que a vida possa surpreender ou não, mas aí para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva, baseada naquilo que de fato a gente está vendo. Então, o convite é para a gente sair um pouquinho da posição da reatividade, não caindo num romantismo extremo, no sentido de que, agora é meu príncipe, eu vou querer. Não é isso. Mas assim, será que eu também não estou sendo fantasiosa demais já pro lado negativo e reativo da coisa? A gente precisa ter, de verdade, um pouco mais de calma, sustentar esse lugar do não saber, mais uma vez, estou só, né, juntando tudo, sustentar esse lugar da percepção e ir observando. E observando, a gente tem inteligência para isso, a gente tem, né, a gente sabe, a gente já viveu, a gente já se decepcionou, a gente já viveu coisas legais, em certa medida, às vezes em outras relações, com amigas. Então a gente pode observar. É sustentar esse lugar um pouquinho mais de tempo para poder tomar uma decisão mais assertiva.
e não simplesmente romper vínculo, romper vínculo, romper vínculo, afastar as pessoas. Porque no fim, existe esse desejo de se conectar. E aí, eu não vou te dizer para aprender a pedir ajuda, porque isso é uma frase vazia e a gente evita esse tipo de coisa aqui, né? Eu vou te deixar para a gente fechar com uma pergunta que eu faço no consultório para essa mulher e que eu faço para mim e que hoje eu vou fazer para você. Essa independência, ela tá sendo escolha ou ela tá sendo defesa? E seja muito honesta, tá? Muito honesta, porque às vezes ela é escolha, às vezes ela é defesa, às vezes é as duas coisas juntas. E se for defesa, contra o que exatamente você está se defendendo, você está se protegendo? Porque se a gente faz isso de uma forma mais consciente, a gente pode escolher quando se proteger e quando não. Agora, se a armadura colou no corpo, a gente não tem esse poder de escolha. E aí a gente é muito menos independente e livre do que a gente acha que a gente é. Então, eu sei que é um assunto desconfortável, mas necessário. Eu ainda quero aprofundar muito mais ele aqui. Essa é só uma introdução. Se isso te tocou e tocou em alguma coisa que você nunca conseguiu nomear, esse é um trabalho que a gente faz juntas dentro do consultório, dentro da terapia, com tempo, com profundidade. O link para isso está aqui embaixo. E se você conhece alguma mulher assim, não deixa de mandar para ela, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um beijo.